Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aí fazer a correção da página 22 e 23 do livro. E durante essa correção, eu vou dar uma pergunta misteriosa para ser respondida no formulário. Combinado? Então, atenção ao vídeo para descobrirem qual é a pergunta misteriosa. Então, nesse capítulo aí, a gente começa a falar da energia elétrica. Eu vou ler com vocês para explicar melhor os conceitos. Com a diferença na quantidade de cargas elétricas positivas e negativas de um objeto, pode-se obter energia elétrica. A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Equipamentos como computador, televisão, chuveiro elétrico, geladeira, aquecedor elétrico funcionam com energia elétrica. De forma geral, esse tipo de energia que utilizamos em casa é gerado em usinas. As pilhas e baterias são geradores de energia importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe rede de distribuição de energia elétrica. Então, nós vimos aí que a energia elétrica ela é gerada pelo quê? Pela diferença nas quantidades de cargas elétricas positivas e negativas. Então, essa energia, né, ela move principalmente a nossa vida nesse momento que nós estamos vivendo aí na pandemia. Talvez mais do que nunca nós estamos dependendo da energia elétrica para fazer as coisas, né, pessoal? Para estudar em casa. Então, se na escola a gente podia usar o quadro, o livro, o caderno, né? Apesar de que a gente continua usando o livro do caderno e o caderno em casa, agora a gente usa também os celulares, os tablets, os computadores, tudo isso depende de energia elétrica. Também temos os equipamentos, né, em geral da nossa casa, que são movidos a energia, e essa energia, a energia que chega até as nossas casas, ela vem de uma usina hidrelétrica. Mas também temos outras fontes de energia aí, as pilhas e as baterias são importantes fontes de energia. Essa energia ela é uma energia que deriva da energia química dos materiais. Então, como tá aí no desenho, as pilhas e baterias geram energia elétrica por meio da energia química dos materiais que as compõem. Elas devem ser descartadas em locais adequados, pois contêm substâncias tóxicas. Então, mais uma vez, a gente entra aí na questão do lixo, tá, pessoal? É importante a gente descartar as pilhas e baterias corretamente, porque como elas contêm substâncias tóxicas, elas podem contaminar os lençóis freáticos e o solo. Aqui nós temos aí uma usina hidrelétrica, como ela funciona, ela tem uma represa, uma barragem. E nas usinas hidrelétricas a água é movimentada por turbinas que geram energia elétrica. Essa aí é a energia elétrica de Xingó. A barragem represa a água no Rio São Francisco. Aí nós temos aí o texto. No Brasil, a maior parte da energia elétrica utilizada é produzida nas usinas hidrelétricas. A água que movimenta as turbinas dessas usinas vem de represas e barragens. Quando essas represas são construídas, grandes áreas são alagadas. Entre essas áreas podem estar florestas e também cidades. Por isso, quando a barragem é construída, muitos seres vivos perdem seu habitat natural. E as pessoas que vivem na região precisam se mudar de lá. Então, esse texto aí fala uma realidade que muitas vezes a gente não tem em mente quando a gente liga, né, o nosso interruptor ou coloca um aparelho na tomada. Que aquela energia que chegou até a nós, na verdade, foi fruto de um trabalho longo, árduo e de sacrifício de muitas formas de vidas e de pessoas. Por quê? Porque um local precisou ser alagado. O fluxo de um rio, ele precisou ser mudado ali para represar aquela água.
né? As florestas e os seres vivos ali, os animais, né? E as formas vegetais que viviam naquele local, muitas delas morreram, porque como as florestas foram alagadas, os animais perdem o seu habitat e até aqueles que não conseguiram ser resgatados perdem suas vidas. Quantidade de insetos enormes, né? Porque ninguém vai ficar ali resgatando um por um dos insetos da natureza. Todos eles contribuem ali para aquele ecossistema funcionar. Então, os outros animais perdem seus alimentos, seu habitat, o lugar onde vive. As pessoas que viviam naquela região perdem suas casas, né? Então, a gente tem que entender que toda essa energia, que para nós é muito simples, quando apertar um interruptor, na verdade, teve um preço, né? Então, tá aí a pergunta A. Qual é o recurso natural usado para gerar energia nas usinas descritas no texto? Então, nas usinas descritas no texto, o recurso é a água. B. Qual é o problema causado pela instalação de usinas hidrelétricas? Então, é a construção da barragem que afeta o ambiente local e a vida das pessoas que moram na região. Vamos para a página 24, nós vamos falar aí do circuito elétrico. Quando ligamos os aparelhos elétricos à rede elétrica ou a uma pilha, permitindo que cargas elétricas se movimentem através dos fios. Esse movimento das cargas forma uma corrente elétrica. É a passagem da corrente elétrica pelos componentes internos de um aparelho que faz com que ele funcione. Mas para que haja corrente elétrica e os aparelhos funcionem, todos os componentes devem estar conectados sem interrupções, formando um circuito elétrico. Então, aí nós temos os componentes de um circuito elétrico, que é o gerador de energia, no caso a pilha, que ela transforma outras formas de energia em energia elétrica e induz o movimento das cargas elétricas positivas e negativas. O fio condutor, então os fios são meios pelos quais as cargas elétricas se movimentam, né? A gente sabe que onde tem energia precisa ter os fios ali para ela poder se movimentar. E o aparelho, com as lâmpadas, os eletrodomésticos, eles usam energia elétrica para funcionar. Então, a passagem da corrente elétrica por um circuito depende de ele estar aberto ou fechado. Então, o circuito fechado tem um interruptor e o circuito aberto, o interruptor está ali desconectado lá. Então, a corrente elétrica só percorre um circuito se ele estiver todo conectado. Olha lá. Quando ele está todo conectado, o interruptor está acionado e aí a energia pode percorrer todo aquele circuito. Então, quando o circuito está aberto, há uma interrupção em um dos pontos do circuito. E as cargas elétricas não se movimentam pelos fios, então não tem fornecimento de energia elétrica e o aparelho não funciona. Considere que uma televisão está ligada e responda a passagem de corrente elétrica através dos fios da televisão? Como você chegou a essa conclusão? Sim, pois a TV está ligada, né? E no B, nessa situação, o circuito elétrico está aberto ou fechado. O circuito está fechado, porque a corrente elétrica passa através dos fios, fazendo com que a televisão funcione. Então, nós vimos aí basicamente o básico aí sobre circuitos elétricos. Aí nós temos coisas que consomem, né, nossa energia dentro da nossa casa, explicando como a gente deve usar essa energia de maneira responsável. Então, a gente, olha só, o chuveiro ali, ó, ele é responsável por 30% dos gastos com energia elétrica. Então, você fica ali, ó, no banho, horas e horas sem necessidade, além de estar gastando água limpa e potável, que vai retornar para o esgoto em forma de água suja, você também está consumindo uma grande parte da energia que custa dinheiro, né? Como a gente falou, desde a criação da usina hidrelétrica,
ali, né, do represamento das águas, formação da barragem, a perda ali das habitações das pessoas, a construção da usina que gastou toneladas de concreto, um monte de aparelho, os fios todos que são usados para chegar na nossa casa, os trabalhadores que trabalham, então tem um preço, né? Um preço que o papai e a mamãe sabem bem ali na hora que paga a conta. Então vamos estar atentos, né, gente? Porque esse preço ele representa às vezes muito mais do que apenas aquele dinheiro que de apenas não tem nada, né? Porque as contas estão muito altas. Então a pergunta misteriosa de hoje é: qual é a sua hipótese? A sua não é para fazer uma pesquisa, mas eu quero uma resposta interessante. Qual é a sua hipótese sobre o surgimento da energia elétrica? Como você acha que surgiu a energia elétrica? Né? Não exatamente como surgiu, porque ela já existia, ela existe aí, né? Porque a energia elétrica, como a gente viu, é a diferença entre as formas negativas e positivas de as cargas elétricas aí, positivas e negativas. Mas como que foi que as pessoas descobriram e aprenderam a utilizar a energia elétrica? Qual que é a sua hipótese? Tá? Não precisa pesquisar. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, no formulário vai aparecer assim, pergunta misteriosa, que eu não vou escrever qual é, tá? Vocês vão escrever aí no formulário qual que é a resposta para a pergunta misteriosa. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.